Hoje eu venho aqui para compartilhar com você aí do outro lado, que tem um pouquinho de timidez, igual a mim. Então eu vim aqui para deixar algumas dicas, para ver se dá uma facilitada na nossa vida. Vamos lá! Se você achar que é legal, que outros tímidos iguais a gente podem se beneficiar, curte aí, tá? Dá uma compartilhada. Então vamos lá, primeiro vamos tentar entender que timidez é essa, de onde ela vem. Então, essa timidez ela é multifatorial. Ela pode vir da nossa genética, ela pode vir das questões emocionais, de inseguranças, do nosso próprio meio ambiente mesmo, né? Das experiências que a gente vai tendo, que podem causando alguns traumas, ou do nosso próprio meio mesmo. E pode ser também vindo aí dos nossos ancestrais, né? Principalmente dos nossos pais. Então tem um pouquinho de genética e um pouquinho de ambiente. Ali os dois dando aquela força para o tímido. O introvertido é aquela pessoa que não tem problema nenhum de estar se expondo. Só que ela faz uma opção, ao mesmo tempo que ela não tem nenhum problema de se expor, ela prefere estar na companhia dela mesma. Ela pode perfeitamente estar nos grupos sociais, se movimentar, se sentir muito bem, conseguir se relacionar e gosta também muito da companhia dela. Então, prefere mais a sua própria companhia, viver de uma forma mais reservada, problema nenhum. Fóbico social é aquele que, na verdade, vai ter toda uma sintomatologia quando se vê diante de muitas pessoas, quando se vê na necessidade de fazer interações sociais. E tímido? O tímido, na verdade, é aquela pessoa, não é uma patologia. Né? O patológico é quando essa timidez ela é exacerbada, na verdade, e ela vai para uma timidez patológica ou para essa fobia social. Mas do contrário, não. Do contrário, é uma maneira de ser, na verdade. Por quê? O tímido ele vai ter uma vontade muito grande, ele vai ter o desejo de ter essa participação, essa interação social, ele vai querer estar em contato com as pessoas. Mas qual é a grande questão do tímido? Ele é extremamente autocrítico. Ele acha que ele não vai saber se aproximar, que ele não vai saber falar, que ele vai ser julgado pelas atitudes dele, que quando ele for se posicionar, o que ele for falar não tem valor nenhum, ou que ele vai falar besteira. Então, é tanta coisa que ele vai parar para pensar que pode acontecer de ruim, que ele já está preparado para o erro, que o tempo passou, né? Que ele perdeu aquele time. É tanto pensamento que ele perde o tempo da ação. E isso é um gerador de ansiedade. Então ele acaba muitas vezes desistindo. Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando de alguém que se preocupa muito com a avaliação do outro, que se compara muito, que tem uma preocupação muito em entender as expectativas do outro, que se julga muito, que fica parando e pensando que o outro vai pensar do que ele está pensando ou do que ele está fazendo. Então, é como se o olhar do outro fosse um olhar muito grande, que se torna um olhar que paralisa ele. Mas o desejo dele é de estar em interação. É essa a vontade. Então, como é que a gente pode, na verdade, cuidar disso? 2 pontos, né? O primeiro ponto é através da psicoterapia. E como é que essa psicoterapia seria? De enfrentamento, de sensibilização, ou seja, as situações que são situações que o deixam mais tímido, situações de enfrentamento. Então, por exemplo, se tem uma determinada situação que para ele é muito difícil se expor, num processo psicoterápico é óbvio que a gente não começaria por ela. A gente começaria por uma que ele tem uma dificuldade de se expor, mas que nem tanto para que ele comece a exercitar isso. A gente utilizaria técnicas de enfrentamento mesmo da situação para que a gente possa ir mudando essa relação dele com a situação. E que dicas seriam essas? Primeiro, a autoaceitação. Entender que ele é humano, que ele erra, que ele não vai estar agradando a todo mundo, que não adianta a gente ter essa pretensão, né? A gente ter uma boa autoestima, a gente reconhecer o nosso valor, ele se aceitar exatamente como ele é. Ele não vai agradar a todo mundo, mas se ele agradar as pessoas que ele quer bem. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, deixar de ser essa autorreferência. De que tá todo mundo olhando para ele, que tá todo mundo prestando atenção no que ele tá falando, que tá todo mundo prestando atenção no que ele tá fazendo. De sair desse lugar de destaque,
de que ele virou a grande referência dos espaços no qual ele está fazendo parte. Seriam 2 pontos bastante importantes que a gente poderia começar já a estar falando. Um outro ponto que seria bacana também da gente estar falando seria o reconhecer os seus potenciais, que aí a gente cai lá na autoestima. Reconhecer que eu tenho algo a dizer, que eu sei me comunicar, que eu sou uma pessoa que falo bem, que me expresso bem, que tenho assuntos, me apropriar da minha potencialidade. Acho que esse seria um outro ponto. Cuidar de si mesmo. O que é esse cuidar de si mesmo? Cuidar sim da sua aparência, se sentir bem consigo mesmo. Bem, que eu digo estando com uma roupa que lhe deixa confortável, né? Se você tá com o seu cabelo penteado, que você sabe que não tem risco nenhum, se você vai falar e você se preparou para aquilo em termos visuais, que te dá um conforto, então esse cuidado, isso vai te ajudar nesse momento. Praticar diálogos, né? O que é praticar diálogos? É você se colocar em situações onde você, não gosto de usar a palavra que você se obrigue, mas que você escolha estar falando, estar se posicionando. Que você não escolha ficar calado, que você escolha falar. Um outro ponto é interessar-se pelos outros, pelo que o outro tem a dizer. É muito interessante porque quando você se interessa pelo outro, você faz uma conexão. E o outro, quando percebe que você está interessado nele, no que ele tem a dizer, ele faz essa conexão com você. Então isso facilita a comunicação. Quando tiver situações em que você fique extremamente ansioso, né, enfim, diante de alguma coisa muito nova, a respiração. Por que a respiração? Porque a respiração te coloca em contato com você mesmo. Contato visual. Essa coisa de falar procurando mosca, não dá. Olho no olho. A gente está falando, olhando para a pessoa, reconhecendo. E aí eu já vou para o próximo passo, que é o aqui e agora. É estar. A gente falou num outro vídeo também sobre a questão, né, do mindfulness, da consciência. É estar falando conscientemente, estar se conectando com o outro. Olhando, olhos nos olhos. No aqui e agora. E por fim, se disponibilizar para os aprendizados. Aprender com o outro, trocar com o outro, dar e receber. Então é isso, é se colocar disponível no mundo. Entendendo que estamos todos aqui para aprender, que ninguém dá conta de tudo. E eu acho que tem uma coisa que eu acho sempre muito interessante. Que a gente não fique preso a dar conta das coisas o tempo inteiro. Que a gente aprenda a ter a capacidade, a habilidade de rir da gente mesmo. Se eu estou numa determinada situação e dou uma bola fora porque o assunto era um e eu entrei com uma outra coisa, rir de si mesmo e tocar em frente. Eu acho que essas interações e essa leveza, não se levar tão a sério nesse sentido, de ter que dar conta, de ter que corresponder, é se aceitar como somos. É isso. Então, vamos manter um pouquinho da timidez como um charme, mas nada que nos impacte e nos atrapalhe nas nossas relações, nas nossas interações. Beijo, beijo. Até a próxima.